Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a parte 2, então, dessa aula de evolução. Eu me chamo Tainara Medeiros, mas podem me chamar de Tatassauro, sou bióloga e, se tudo der certo, futura mestranda. Voltando, então, aqui para essa parte de fatores que vão influenciar ali a variabilidade genética e tudo mais, a migração, ela é uma faca de dois legumes? Não, brincadeira, é uma faca de dois gumes. O que acontece? Quando tu troca material genético de uma população com a outra, num primeiro momento, tu aumenta essa variabilidade genética, porque tu tá tendo essa troca de material. Só que depois, conforme vai passando o tempo, tu vai deixando as populações mais homogêneas, então tu tá diminuindo a variabilidade genética, porque tu tá deixando tudo igual. E aí, antes o que tu estava inserindo coisas novas e aumentando a variabilidade, agora já está tudo igual. Então, a migração é boa e ruim até certo ponto, dependendo para o que você quer. A gente falou de evolução e que a evolução ocorre nas espécies, mas o que de fato é uma espécie? Então, tem uma aula só sobre o que é uma espécie, mas aqui eu vou dar uma abordada bem superficial. O conceito mais clássico de espécie é o conceito de Mayr, que espécie é um conjunto de populações intercruzantes em um ambiente natural e que eles conseguem cruzar-se e ter descendentes férteis, porque às vezes quando os descendentes são inférteis, no caso de híbridos, que híbridos são geralmente inférteis, isso já caracteriza que aquela população é de espécies diferentes. Mas enfim, esse é o conceito mais básico. Tem alguns conceitos que eles são definidos a partir de características morfológicas, conceitos são definidos a partir dos conceitos moleculares, e por aí vai. Tem uma aula só sobre isso, onde eu esmiuço tudo isso daí. Só que então, como que se formam espécies? Esse estudo aí de como se formam espécies, esse nome chique para isso é especiação. Então, para que ocorra a especiação, a gente precisa ter um isolamento geográfico, ou seja, meu Deus do céu, que risco horrível. Ou seja, isolar as populações espacialmente, precisa ter esse isolamento reprodutivo, ou seja, as populações não poderem cruzar mais uma com as outras, cessar o fluxo gênico. Lembra que eu falei lá da migração, que ela pode ser um problema? Por causa disso. Então, tu tem que cessar esse fluxo gênico para tu gerar espécies diferentes. E também o isolamento ecológico pode gerar essa especiação. Quando tu tem nichos diferentes ocupados por indivíduos de uma mesma espécie, às vezes isso pode gerar uma especiação, que a gente vai abordar esses temas mais para frente. O primeiro tipo de especiação que a gente vai falar é a especiação alopátrica, que basicamente surge uma barreira e divide as espécies em duas populações, e aí se elas ficam separadas tempo suficiente para que quando elas voltam elas estejam diferentes, a gente gerou duas espécies. Então, basicamente, está interrompendo o fluxo gênico dessa inicial população, dividiu ela em duas, e agora interrompendo o fluxo gênico entre essas duas populações. Dentro desse tipo de especiação, a gente tem o efeito fundador. O que ele é? É quando uma parcela da população que vive num ambiente, vamos imaginar aqui num continente, imaginar esses pássaros, vão para uma ilha, colonizam essa ilha, só que eles estão carregando uma parcela de todo aquela frequência gênica que tinha ali. Lembra daquela parte lá do pool genético, da piscina e tudo mais? É isso daí de novo. E aí, essa população, ela pode ser, tipo, carregar muitos genes deletérios que vão culminar com a extinção dessa população, ou pode ser uma população muito topzera que tem um gene ali que confere algo maneiro e que a seleção natural vai agir fazendo com que aquilo dali se fixe. Tem a especiação simpátrica, que ela é um tipo de especiação que ela ocorre sem essa separação geográfica. Daí como é que acontece? Tem alguma coisa inicial ali que gera o impedimento desses organismos acasalarem. É uma própria mutação que impede que aquele organismo acasale com outro organismo da mesma espécie. E aí isso ocorre em vários, e aí eles só podem acasalar com os mesmos que têm essas mutações. Ou pode ser, sei lá, uma diferença no comportamento, épocas reprodutivas diferentes, ocuparem nichos diferentes. Pode ser tudo isso. E o outro tipo de especiação é a especiação parapátrica, que é a especiação clinal, que basicamente a gente tem
pequenas variações nos ambientes. Os ambientes eles são um contínuo grande, mas que tem algumas variações, né, nos ambientes. E aí essas variações dos ambientes vai selecionar determinadas características. E aí as características muito extremas, tipo o besouro azul com o besouro rosa, eles não conseguem acasalar. E aí talvez já sejam espécies diferentes. Enquanto que as populações mais próximas, tipo o besouro azul com o vermelho, eles conseguem acasalar. Aí a especiação parapátrica é isso. Aí agora a gente vai entrar em uns outros termos. O primeiro termo aí é anagênese. O que é a anagênese? A anagênese é esse conceito de que a especiação é gradual. Especiação não, que a evolução é gradual e que uma espécie dá origem a outra e dá origem a outra. Isso não é de fato espécies, a gente chama de cronoespécies. E nesse conceito a gente também tem a extinção filética. Não é especiação, é extinção. Eu esqueci que escrevi errado. Extinção filética, que aqui não tem especiação. Esse processo não gera especiação. Especiação é quando de uma surge duas. É basicamente isso. Tá, enfim, extinção filética. O que é extinção filética? Tu concorda que quando esse besouro azul deu origem a esse vermelho, o besouro azul parou de existir? É uma extinção meio virtual, assim, tipo, ele está vivo entre nós, como o vermelho, mas ele não existe de fato como ele. Basicamente isso. Acho que deu para entender, né? Ficou meio confuso, mas faz um esforcinho. Só por causa daquela parte escrita errada ali, não perde o raciocínio. Agora a cladogênese. Cladogênese é uma outra linha ali de pensamento que a galera propôs, que é basicamente o surgimento de clados. E aí, esses clados são essas ramificações na árvore genealógica. Não é bem árvore genealógica, mas, tipo, fica mais didático falar assim. Nessa árvore da vida. E aí surgem esses clados. E aí, quando tem esses clados, sim, de fato, estamos tendo especiação. Porque daí uma espécie, sei lá, surgiu algum daqueles eventos que a gente falou ali de especiação que originou duas. Agora a gente vai para um conceito muito doido na biologia, que é micro e macromutação. Inicialmente surgiu uma treta que a galera dizia, tipo, ah, mas são as micromutações que geram as diferenças ali entre as espécies e tudo mais. Só que o pessoal começou a se perguntar, tá, mas espécies surgem dessa forma e os níveis superiores ali, tipo, vamos relembrar do raio forte caiu ontem, fez grande estrago. Reino, filo ou divisão, classe, ordem, família, gênero, espécie. Se espécie surge por micromutação, como é que tudo isso aqui surge? Aí a galera começou a dizer, é por macromutação, acontece uma mutação muito grande, muito rápida, que gera elas. Só que daí a galera começou a falar, tipo, ah, não, parece meio balela, a macromutação nada mais é do que um acúmulo de micromutações, e aí por um tempo ficou assim, mas não por muito tempo. Porque começou a surgir alguns estudos muito maneiros. Isso aqui foge bastante aqui do escopo das aulas de paleonto, mas, ai, gente, genética é muito legal também. Tem uma teoria que é o neutralismo, que, ok, sabemos que temos mudanças, mutações ali boas, mutações ruins, mas será que não tem nada neutro? Aparentemente, tem coisas neutras que acontecem, que, tipo, é neutro, tá ali pra nada. Não vai ser selecionado positivamente nem negativamente. Tipo, não tem selecionado, não. Não vai ter uma vantagem ou uma desvantagem. Só é de boa na lagoa. E às vezes é interessante que tem algumas coisas que elas são minimamente nocivas. E elas se mantêm nas populações porque elas são carregadas juntas com mudanças adaptativas. Então pensa que às vezes um gene ele codifica um aminoácido, se ele tem uma pequena mutação, tipo assim, ele não está totalmente bugado, mas ele tem ali algo minimamente nocivo. Só que ele ainda continua codificando o aminoácido, então ele é mantido porque de certa forma ele ainda está cumprindo a sua função e assim essas coisas minimamente nocivas são passadas adiante. Tem uma coisa muito legal que são os genes reguladores, que eles são basicamente interruptores, que eles ligam e desligam determinadas características. E às vezes
pequenas mutações geram grandes mudanças fenotípicas. Um dos exemplos que a gente tem é os humanos que volta e meia nascem com rabo. A gente tem o nosso gene ali do rabo, todo mundo tem, e ele é desligado. Tá ali de boa, sabe que os humanos têm que perder o rabo ali durante o desenvolvimento embriológico. Só que às vezes ele fica ativado. E aí a galera nasce com o rabo, não tem essa perda aí. Então, às vezes, uma pequena mutação em um desses genes reguladores podem fazer grandes mudanças. Então, seria isso a macromutação. E ainda dentro aqui dos genes reguladores, é bem legal que os cavalos têm esse mesmo esquema aí do rabo, só que para dedos. E aí, volta e meia, nascem cavalos com 3 dedos. Que daí, eles simplesmente, o desenvolvimento biológico deles não tem aquela fusão do casco, eles nascem com os 3 dedinhos. Tem também algumas aves, tipo assim, as aves, elas têm o gene ainda para terem dentes, que as aves iniciais, ali, as primeiras aves tinham dentes. Hoje em dia as aves não têm dentes no bico. Só que elas ainda carregam esse gene. Tanto é que, se tu pegar o gene dessa ave aqui e botar, por exemplo, num rato, esse rato, ele vai nascer, obviamente, com dentes, só que com dentes de ave. Então é muito doido. Basta uma mutaçãozinha para gerar um bagulho muito doido. Nascer uma ave com dente ou nascer um cavalo com 3 dedos. E aí, isso aqui é bem experimental, mas é legal para dizer que é muito louco toda essa área nova aí da genética que a galera tá explorando. E uma parte legal aqui dos genes reguladores também é que eu tô falando, batendo na mesma tecla, né? Que basta pequenas coisas para fazer grandes diferenças. O nosso DNA é 98% semelhante com os dos chimpanzés. E aí, se um alienígena analisasse nosso código genético, ele ia dizer: é tudo igual. E aí é muito louco, né? Porque a gente não é igual, visivelmente, fenotipicamente. Então, são só 2% dos nossos genes que regulam toda a nossa expressão para a gente ser diferente dos macacos chimpanzés. E outra coisa também muito doida dentro do ramo aí da genética são os genes homeóticos. Que daí são, se tu insere determinados genes em determinados locais, eles têm uma expressão completamente diferente. Tipo, tu pode pegar um grupo ali de genes da pata da mosca e inserir na antena, que a mosca vai nascer com patas na cabeça, no lugar das antenas. E assim, tá, bagulho bem, parece assim, experimental, né? Qual a chance disso acontecer na vida. Já se viu que em alguns organismos, tipo com anelídeos, com vários segmentos corporais, às vezes eles nascem com segmentos corporais a mais, por causa desses genes homeóticos que sofreram alguma mutação, alguma coisa ali. Então pensa, né? Aquela parte ali bem experimental da vida, que tem aula também sobre isso, seria interessante ali se surgisse uma mutação nesses genes homeóticos que fizessem planos corporais novos, segmentos corporais novos, quer dizer, e que daí iam gerar coisas novas no corpo. Então, ao que tudo está indicando é que a gente tem essas macromutações, só que elas não são um acúmulo de micromutações. É um negócio, um corte brusco, sabe? É uma coisa muito grande que acontece realmente e que, tipo assim, teoricamente ela é pequena, porque é uma coisinha minúscula ali que aconteceu, só que ela é muito grande visivelmente no fenótipo, o que que ocorre daí. Daí agora a gente vai entrar aí no gradualismo filético, que é a ideia ali proposta por Darwin, que uma população, o surgimento de uma nova espécie tem que acomodar muitos indivíduos e em quase toda a área de distribuição desses indivíduos iniciais. Então, se o registro geológico fosse perfeito, tu esperaria encontrar formas intermediárias, como, sei lá, vamos imaginar que está nascendo uma estrela, e tá fazendo um negócio assim, tu esperar e encontrando no registro todas essas formas intermediárias, só que tu não encontra. E o que eles falaram é que não, é porque o registro tem os hiatos, às vezes tem momentos de não deposição, tem erosão e por aí vai. E eles diziam que eram pequenas mutações, pequenas mudanças, quer dizer, que era um acúmulo dessas pequenas mudanças que faziam daí depois uma mudança maior e que
Tudo isso era meio que por anagênese. Então, a anagênese é suportada dentro do gradualismo filético, que é uma espécie dando origem à outra. Só que daí a galera começou a ficar um pouco estressada com isso daí. Alguns paleontólogos ficaram estressados, falaram, pô, mas não é isso que o registro paleontológico nos mostra. Às vezes é muito instantâneo e não pode ser por causa dessas faltas de espécie intermediária, porque tem hiatos aqui no registro. Então, eles começaram a propor a teoria do equilíbrio pontuado. E o que é essa tal da teoria do equilíbrio pontuado? Bom, eles observaram que tem meio que substituições instantâneas das populações, né? Das espécies, quer dizer. Então, o que eles proporam é que as espécies elas têm um longo período de estase, que elas ficam paradinhas ali, que elas sofrem algumas mutações, mas nada assim muito grande. Só que daí, quando ocorre a especiação, que aqui de fato ocorre a especiação, que daí é a divisão ali, né? Que daí é de uma, da origem a duas, daí gera os clados. Isso ocorre por efeito fundador, que daí uma pequena parcela da população vai para um outro local, por isso locais diferentes, então tu consegue observar isso em locais diferentes, vai para um local diferente e aí leva uma parcela dos seus genes e aí consegue fixar determinadas características e assim progredir muito rápido. Então o efeito fundador pode acontecer muito rápido. E aí o que eles dizem é que tu não encontra os fósseis desses organismos intermediários porque, bom, a gente sabe que quanto menos indivíduos de uma população tu tem, mais difícil é daquilo dali se fossilizar, porque a fossilização é algo meio ao acaso, assim. Então é muito lógico não ter esses indivíduos e não ter esse registro. E que tu não tem o registro tipo gradual também na área inicial, porque foi para um local diferente que aconteceu isso. E aí quando essas populações voltam a se encontrar, elas já são totalmente diferentes. Mas e aí, quem está certo? Teoria do equilíbrio pontuado ou o gradualismo? Isso gera bastante treta e, assim, o que eu encontrei de livros mais recentes dizem que a teoria do equilíbrio pontuado é a que, a princípio, é a que se encaminha para ser a mais certa e tudo mais. Só que tem vários estudos que mostram que o gradualismo acontece, que as espécies vão mudando nessa direçãozinha ali da anagênese. Uma vai dando origem à outra, bonitinha ali, como diz que a anagênese é. Só que também tem vários exemplos da teoria do equilíbrio pontuado, que acontece ali um ponto em que está tudo de boa na lagoa, e num determinado ponto dá o boom e vira, tem duas espécies novas. E é muito louco que também tem exemplos dos dois. Tipo assim, a espécie está em estase e aí do nada ela começa a mudar e depois ela fica um longo período de boa na lagoa ali também. E isso é uma discussão ainda bem recente, bem quente que está tendo aí no ramo da genética e da evolução. Então é algo para ficar ligado aí no que está rolando, ler alguns artigos. Mas é isso dessa aula, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender. Tentei ser o mais didática possível. Espero que tenha ficado tudo claro aí que eu quis passar de informação. Bons estudos, falou!